Sinceramente, eu queria pedir minhas sinceras desculpas às pessoas que eu não tenho conseguido responder a tempo. Eu peço a compreensão de todos vocês, porque, de fato, são muitas as mensagens que nos chegam. Pelo WhatsApp, pela a caixa de mensagem do Instagram, pela caixa de mensagem do Facebook. Isso para nós é muito gratificante. Significa que nossa mensagem está atingindo o coração de você. E é isso que importa. Nós precisamos justamente que você leve essa mensagem no seu coração e compreenda que esse é um projeto de mudança. É um projeto completamente diferente de outro projeto que está se apresentando aí em Calçado, que é um projeto de manutenção do que está aí. Nós queremos mudar, e mudar para melhor, incluindo as pessoas, colocando as pessoas dentro desse projeto, ouvindo as pessoas, falando com as pessoas, partilhando os nossos projetos e construindo juntos uma cidade que é igualitária, uma cidade que vai privilegiar todas as pessoas, não somente um pequeno grupo, que vai privilegiar a amizade, que vai privilegiar a igualdade e não a ambição, a ganância, a concentração de renda e o aparelhamento da prefeitura. Não. Eu só tenho uma casa, eu só preciso de uma casa para viver. Eu não preciso ter 20 ou 30 casas. Eu tenho um pedacinho de terra, eu posso cuidar dele sozinho, com os meus recursos. Eu não preciso ter. Tendo muita terra, usar sempre os equipamentos da prefeitura. Isso tem que mudar. Isso precisa mudar, porque se isso não mudar, isso vai acabar com o nosso município. Eu vou fazer com vocês hoje uma reflexão muito honesta do que tem acontecido em Calçado nos últimos anos. É triste, é lamentável constatar que nós regredimos muito em certos aspectos. Eu vou citar, por exemplo, a agricultura. Em Calçado, infelizmente, os apoios à agricultura são limitados. Né? A gente sabe que a concentração dos serviços está nas terras de todo mundo sabe quem. A gente não precisa citar nomes aqui. Se é uma aração de terra, se é um poço, se é uma máquina para fazer um serviço. E eu vou contar um caso que eu ouvi essa semana, justamente tratando disso. Então, Calçado não tem, por exemplo, apoio técnico para o agricultor, o que é um atraso, já que nós vivemos num município predominantemente agrícola. Qualquer solução para Calçado passa pelo agricultor, passa pela agricultura, porque é o setor que nos sustenta, é que nos mantém vivos. E é a obrigação da prefeitura trabalhar para mudar essa realidade. Certo? Comércio. Vejam a situação do comércio em Calçado e analisem como o comércio em Calçado tem retrocedido. As dificuldades que o comerciante tem porque ele não tem apoio da prefeitura. A prefeitura não privilegia o comércio local nas suas compras. É muito ruim isso. Isso é muito ruim. Certo? Eu acho que é importante que todos vocês tenham atenção nisso, essa reflexão que a gente está fazendo aqui, e desde já eu agradeço às quase 200 pessoas que estão acompanhando ao vivo esse nosso terceiro programa, que vocês observem de forma crítica o que tem acontecido dentro da nossa cidade. Funcionários públicos, como eu falei na semana passada, há mais de uma década sem reajuste salarial, com defasagem salarial, estão empobrecendo, enquanto algumas pessoas estão enriquecendo. Um pequeno grupo de pessoas em Calçado enriqueceu ao longo desses anos. E os funcionários públicos, por exemplo, empobreceram, porque o ganho salarial nesse período foi mínimo, próximo de zero para algumas categorias. Isso tem que mudar. É para isso que a gente vai trabalhar, para que isso mude. Vou falar da educação. Pessoal, a educação em Calçado já foi um exemplo. Inclusive, Calçado já foi orgulho para a região, certo? Nós tínhamos índices que nos orgulhavam. E eu queria falar, por exemplo, de um índice que foi divulgado recentemente, um índice sobre alfabetização, onde nós tivemos uma das piores notas do Agreste.
Mas é preciso enfatizar o seguinte: esse problema da educação não é um problema do profissional de educação. É um problema da ausência de um projeto para a educação em Calçado. Porque não há incentivo para o profissional. O aluno está desmotivado em razão da merenda escolar, que não é boa. Em razão do transporte público, ou melhor, do transporte escolar, do transporte público escolar, que é ruim. É super ruim, é perigoso, é degradante. Todos os dias a gente acompanha nas redes sociais, não sou eu que estou denunciando, não. São os estudantes que denunciam todos os dias na rede social. Hoje, por exemplo, nós acompanhamos um caso de um ônibus que na BR a porta fechava e abria, fechava e abria. Isso é um problema de manutenção. A frota em Calçado está negligenciada. Isso é um problema. A infraestrutura da educação também. E nada disso é culpa do profissional de educação. Isso é um problema de gestão que precisa ser resolvido. Então chamo vocês a essa reflexão. Nós estamos num processo que vai nos conduzir ao abismo. E por isso é necessário que nós façamos a mudança com coragem. A mudança que é preciso para mudar essa trajetória que vai nos conduzir a um abismo. Então, falar do esporte e falar da juventude e dizer, por exemplo, que ao longo desses anos, muitos projetos para os esportes e para a juventude foram inclusive boicotados pelo poder público, que nós não evoluímos nesse requisito. Daí os problemas que a gente tem, os problemas de violência, os problemas sociais, o problema da delinquência, o problema das drogas, né? Que infelizmente ocorre por uma ausência de alternativa à juventude. Então é essa reflexão que eu trago para vocês hoje na juventude, no tema da juventude, no tema dos esportes. A outra coisa, pessoal, tratando de saúde, as dificuldades que as pessoas têm para fazer o exame, para marcar um exame, para fazer uma cirurgia e para fazer uma consulta. É imensa a dificuldade que as pessoas têm encontrado. Sobretudo, se você tem um pensamento contrário. Porque você votou naquele ou você votou naquele outro. Infelizmente, isso acontece. O que é um absurdo, é uma vergonha. Porque o recurso é público. O recurso que vem do governo federal ou do governo federal, ele não distingue se você é desse ou daquele partido. Isso não acontece. Mas, infelizmente, as pessoas que fazem uso desse recurso, que é de todos nós calçadenses, eles atendem aquela pessoa porque votou. Aquele não atende porque não votou. E saúde é uma coisa que deve ser prioridade zero. Não se brinca com a saúde das pessoas. Não se brinca, a gente não deveria negligenciar isso. As pessoas que usam desse serviço deveriam ser punidas, porque isso é um crime. A questão da concentração dos serviços. Hoje, todo mundo sabe, a gente não esconde de ninguém, que existe uma concentração dos serviços da prefeitura. Os carros que são alugados, os poços artesianos que são alugados, o pipa, a água que é comprada, os aluguéis de casas. Isso não é novidade para ninguém. Tudo isso que está sendo dito aqui é uma realidade em Calçado. Até cacimba existe alugada para a prefeitura e, infelizmente, são sempre as mesmas pessoas. Então existe uma concentração imensa dos serviços. E esses serviços eles poderiam ser utilizados para gerar distribuição de renda, gerar renda dentro do município. Porque se alguém tem uma casa para alugar, pode ser alugada à prefeitura. Se alguém tem um carro para alugar, pode ser alugado pela prefeitura. Se alguém tem um poço para alugar, pode ser alugado pela prefeitura. Por que que tem que ser sempre o mesmo grupo? Isso não existe. Isso tem que acabar. E a gente vai lutar para que isso acabe. Outra coisa, infelizmente, o que a gente vê hoje é que Calçado tornou-se praticamente um puxadinho de Garanhuns, né? E isso é lamentável. Nós precisamos trilhar
o nosso caminho. Nós, como calçadenses, nós temos essa capacidade, nós temos competência para trilhar os nossos caminhos. Então a gente não precisa que venha ninguém de fora para dizer como deve ser feito. E infelizmente hoje há uma influência imensa em nossa cidade, não somente de Garanhuns, mas de Lajeado, de outras cidades, porque as compras da prefeitura elas estão concentradas lá. Estão gerando receita, estão gerando renda, estão gerando riqueza, estão gerando emprego lá fora. Quando aqui as pessoas estão ociosas. Volto para o comércio. Eu tenho visitado o comércio. Eu tenho visitado oficinas, por exemplo, que em Calçado, muitas vezes passam o dia inteiro as moscas. Quando? Ônibus, carros da prefeitura e todos, frota, são levados para outras oficinas para consertar. Posto de abastecimento, fornecedores, tudo isso é receita, é recurso público que tem que ser utilizado para gerar riqueza aqui dentro, pessoal. A conta é muito simples. O dinheiro entrou aqui, ele tem que ficar. Todo o recurso que a prefeitura recebe da União ou do Estado tem que ficar aqui dentro. Você só manda lá para fora o que você não consegue encontrar aqui dentro. É muito importante. É muito importante que a gente reflita sobre isso. Porque essa é a realidade que acontece aqui dentro de Calçado. E, infelizmente, disso resulta que nossa população vem caindo desde o ano 2000. Infelizmente, a nossa população vem caindo. Eu faço muito uma comparação, por exemplo, com Jucati, que é um município muito semelhante a Calçado, em dimensão, né? Nós temos a mesma dimensão. A economia de Jucati é muito semelhante à economia de Calçado, mas é uma coisa muito interessante o que acontece em Jucati. É que no censo 2000, Jucati tinha 2.000 habitantes a menos que Calçado. Prestem atenção. Jucati tinha 2.000 habitantes a menos que Calçado no censo de 2000. E hoje, Jucati tem 500 habitantes a mais que Calçado. O que é que Jucati fez que Calçado não fez? É isso que a gente precisa refletir. Nós precisamos fazer essa reflexão, né? Jucati evoluiu, cresceu. Essa semana eu vi imagens da Feira Livre do Neves, viu? O distrito do Neves. E, infelizmente, não se compara à nossa. É muito maior, tem uma dinâmica econômica diferente. E nós precisamos mudar isso. É para isso que a gente está lutando. Infelizmente, tudo isso acontece porque existe um aparelhamento da prefeitura. Hoje, carros, pipas, casas, maquinário, poços, venda de água. Infelizmente, tudo isso gira em torno de um pequeno grupo de pessoas que vem se enriquecendo em razão disso. Existe uma concentração de renda e a gente precisa mudar isso. Nós somos um município que nós temos um potencial imenso. Calçado tem um potencial imenso. Mas, se nós não mudarmos isso, se nós não embarcarmos num projeto de fato que privilegie todos os calçadenses, nós não vamos conseguir. Daí que esse é um projeto coletivo. É um projeto que é responsabilidade de todos nós. E desde já eu quero agradecer a mais de 200 pessoas que hoje, nesse momento, nos acompanham ao vivo, nesse programa. Eu quero dizer a vocês que vocês são parte desse projeto. É muito importante que vocês partilhem essa informação, partilhem esse conteúdo, debatam, tragam conteúdos novos para a gente discutir aqui e que a gente possa fazer essa construção de um município que nós queremos. Um município onde o jovem, quando fizer 18 anos de idade, ele não precisa ir embora. Ele possa ficar aqui e aqui ele possa trabalhar, aqui ele possa constituir uma família e que a gente possa recobrar esse vigor que nós sempre tivemos. Calçado sempre foi uma cidade à vanguarda do nosso agreste e hoje, infelizmente, nós estamos de cabeça baixa. Infelizmente, nós estamos de cabeça baixa, submetidas a um projeto que não privilegia o coletivo. O projeto que está aí, que é um projeto caducado, velho e superado, ele não privilegia as pessoas. Privilegia uma família, um pequeno grupo de pessoas, e não as pessoas em Calçado, que trabalham, que constroem esse município. O agricultor,
o comerciante, o professor, o funcionário público, o agente de saúde. São pessoas que importam para a gente. São pessoas que constroem esse município. E são pessoas que precisam estar em primeiro lugar, que precisam ser privilegiadas. E é isso que nós pretendemos com o nosso projeto coletivo. Então nós fazemos esse convite a você a mudar, a fazer a mudança, com coragem, com fé e determinação, para que a gente mude essa realidade. E eu queria contar para vocês aqui uma coisa muito interessante, que tem relação com o que acontece em Calçado, né? Eu nem falei das estradas porque até é muito repetitivo. Mas em Calçado, infelizmente, como eu disse na semana passada, é capaz de nós contarmos nos dedos de uma mão quantos bueiros foram feitos. Quantas bueiras foram feitas ao longo desses anos. As estradas em Calçado, pessoal, são um fator muito importante para o desenvolvimento. Por quê? Porque a agricultura passa pelas estradas. O que o produtor rural produz, ele transporta pelas estradas de Calçado. Então as estradas, elas precisam estar bem conservadas, em boas condições, no inverno e no verão. E você só consegue isso fazendo um trabalho sério. Nós temos um projeto, nós temos um plano para fazer a manutenção permanente. A gente tem uma brigada permanentemente dedicada à manutenção das estradas. Mas não é só passar a máquina para lá e para cá, não. É alargar as estradas onde é preciso. É colocar uma bueira onde é preciso. É construir as valetas para você colocar água no lugar certo, onde for preciso. É colocar material na estrada, para a estrada ficar um pouco mais alta, porque a lâmina não consegue mais tirar nada. É tirar uma pedra do meio da estrada. É tirar uma água do meio da estrada. É assim que se trabalha. Assim que a gente pode fazer um trabalho sério e que pode mudar essa realidade, para a gente não estar todo inverno com dor de cabeça aqui. Eu queria até falar de um caso muito recente que aconteceu numa comunidade aqui, chamada Pitombeira, que tem 2 vereadores e que tem um problema sério de acesso. O problema só foi resolvido a partir de uma provocação de um pré-candidato do nosso grupo. Infelizmente, é preciso que haja barulho, é preciso que se provoque, é preciso que se apresente o problema para que o pessoal se mexa, se mova. Eu canso de ver as máquinas agora passando 7, 8 horas, 9, 10 horas da noite, para lá e para cá. Por quê? Eleição, pessoal. Nós estamos em ano político e a enganação ela dobra. Infelizmente, contratados a 1000, chamando todo mundo, infelizmente pagando aquele salário que todo mundo sabe. Muitos, inclusive, nós temos recebido, melhor dizendo, relatos de que muitos contratados estão até há 2 meses sem receber. 2 meses sem receber. Alguém é capaz, um cidadão de bem é capaz de concordar com uma coisa dessa? Vocês são capazes de concordar com uma situação dessa? Isso me deixa muito indignado. Isso me deixa revoltado. Eu quero trabalhar com todos vocês e com o nosso grupo para que a gente mude essa realidade. E a gente precisa do apoio de todos os calçadenses. A gente precisa que vocês compreendam essa mensagem para que a gente coloque Calçado no lugar que merece. Nossa cidade merece figurar entre as cidades mais importantes do nosso município, né? É importante que vocês estejam conosco, né? Que vocês partilhem essas informações, né? É importante que vocês debatam esses temas, né? Entre as pessoas da comunidade, entre os grupos, né? Os grupos jovens, os grupos de jovens, os grupos de esporte, os times de futebol, nas igrejas, que nós debatemos esses temas, nas comunidades, nas associações comunitárias, no nosso ambiente de trabalho, no comércio, enfim, que nós possamos discutir, debater realmente Calçado
e transformar o nosso lugar no lugar que ele merece, no lugar que nós sonhamos para a calçada. E desde já eu queria agradecer a mais de 250 pessoas, batemos de novo, 250 pessoas que nos acompanham aqui, ao vivo. E não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de comentar e não se esqueçam de mandar a sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai selecionar algumas perguntas para responder, mas eu queria contar um caos que eu ouvi essa semana. Talvez 2 eu conte. Tem muitos, viu, pessoal? Alguns eu conto lá durante o dia no Instagram. Outros a gente vai ao longo da semana, né, contando, né, para vocês aí no nosso perfil. Mas eu queria falar o seguinte. Esse relato eu ouvi de uma pessoa, um agricultor, uma pessoa que é muito importante aqui para o nosso município, que é uma pessoa que de fato produz, né, para o nosso município. Ele pediu uma máquina, né, à prefeitura, para fazer a limpeza num terreno, né? É uma pessoa que tem contribuído muito aqui com a agricultura em Calçado. Ele pediu uma máquina, né, para fazer a limpeza no terreno, e alguém na prefeitura, um iluminado, que trabalha na Secretaria de Agricultura, não sei dizer precisamente quem tenha sido, disse que a máquina estava quebrada. Pois bem, a gente ouviu esse relato, mas esse relato acontece em muitos casos. Quando eles não querem dar, toda desculpa é válida. Alguns dias depois, salvo engano 2 dias depois, essa mesma pessoa foi para a Feira Livre de São João, né, e passando ao lado de um terreno, viu as máquinas da prefeitura, né, fazendo ali a limpeza, aquelas mesmas máquinas que o pessoal lá atrás disse que estavam quebradas. Infelizmente, a gente escuta todos os dias casos como esse, de pessoas que não são assistidas, né, infelizmente, né, são boicotadas. Por quê? Porque pensam diferente. Porque lá atrás votaram diferente. Porque hoje estão identificadas com um grupo diferente, que não seja o grupo da situação. Que estão identificadas com o grupo da oposição. Então, é o mesmo caso da saúde, pessoal. O recurso, ele vem para todo mundo. O maquinário da prefeitura, ele não pertence a um grupo. Ele não pertence a uma pessoa. Ele não pertence a uma família. Pertence a todos nós calçadenses. Está a serviço de todos nós calçadenses. Então é importante que vocês façam essa cobrança e façam essa denúncia. Não deixem de fazer isso. É importante que vocês tenham atenção a isso, cobrem isso, para que a gente possa realmente construir o lugar que nós queremos, um lugar igualitário, um lugar onde todas as pessoas tenham direitos iguais, tenham acesso ao serviço de forma igualitária e que a gente não se depare com esse tipo de situação que são constrangedoras, vergonhosas, né? Inclusive, um outro caso que a gente ouviu, que é muito interessante, uma senhora chegou para mim e perguntou assim: ô Júnior, por que aqui no tempo de outros prefeitos, quando um casal queria casar, né, ia atrás do prefeito, pedia um chão de casa para construir uma casa e prontamente recebia, né? O pessoal facilitava. Por que que antigamente esses terrenos eles eram dados e hoje há tanta briga por um terreno de casa? Porque há tanta briga pelos terrenos que circundam a cidade? Porque há tanta briga por beira de terreno de casa aqui dentro da cidade? Becos, ponta de rua, por causa de 1 metro, 2 metros. O pessoal briga. Pelo amor de Deus. Para que essa ambição? Para que essa ganância? A senhora até disse, se esse pessoal aí continua, daqui a pouco a gente vai ter que pagar 50 mil reais para ter um chão de casa em Calçado. Infelizmente, pessoal, se a gente não mudar, talvez a gente caminhe para isso. Então a gente precisa fazer essa mudança. Eu quero que vocês reflitam sobre todos esses temas que eu trouxe hoje, sobre esses causos,
né, que eu trouxe hoje, para que a gente possa realmente construir essa mudança que é necessária para todos nós. Ela é essencial para que a gente tenha um futuro promissor, porque esse cenário ele compromete o nosso futuro, certo? Então eu queria trazer agora para vocês, né, agora algumas perguntas que nós recebemos aqui do nosso pessoal aqui, os nossos participantes no WhatsApp. Opa, recebi aqui agora, mas estavam lá na live, né? Ok. Foram perguntas que recebemos aqui, ó, no direct, no privado. Olha aqui, ó. A primeira pergunta, pessoal. Qual a sua visão para o desenvolvimento econômico da cidade e como planeja atrair investimentos e emprego, né? Pessoal, o desenvolvimento de Calçado passa necessariamente por investimentos na agricultura e nas compras governamentais. Por que eu digo isso? Porque a agricultura é o principal setor produtivo do município de Calçado. E a prefeitura é a principal empresa do município. É uma empresa que não tem que dar lucro a ninguém, viu? A prefeitura não tem que dar lucro a ninguém, não. A prefeitura tem que fomentar o desenvolvimento econômico do município. O lucro que uma prefeitura tem é a felicidade do seu cidadão. É a geração de emprego, é a geração de renda e não a concentração de renda. A prefeitura não tem que dar lucro a meia dúzia de pessoas, nem a uma família, não. A prefeitura tem que fazer a distribuição de renda e atrair investimentos. Como? No setor agrícola, né, que é o principal setor do município, principal setor econômico, existe uma carência imensa de ajuda técnica, de apoio técnico, de projeto de desenvolvimento econômico para a agricultura. Como é que a prefeitura pode atuar nisso? A prefeitura precisa atuar em parceria com as associações. Pessoal, não é submetendo a associação à vontade de um prefeito, não. À vontade de um grupo político. Não é submetendo a associação a isso. É ajudando a associação a captar recursos que possam desenvolver o setor agrícola dentro das comunidades. É fornecer o apoio técnico. Nós somos um município agrícola, mas nós não temos um técnico dedicado, girando o município, dando apoio, dando suporte às associações. É pegar nas associações e nos associados, fazer a capacitação. É tratar das associações de acordo com as vocações regionais de cada associação. É tecnificar o trabalho das associações, profissionalizar o trabalho das associações. É construir aqui em Calçado um instituto que possa dar apoio às associações e ao agricultor que não é associado também. Ter técnicos agrícolas dentro do município que possam dar suporte, técnicos vocacionados a diversas áreas produtivas, a cereais, a grãos, a hortaliças, a avicultura, pecuária de uma forma geral, né? A fruticultura, para que a gente possa desenvolver esses setores, para que possa haver geração de renda e geração de emprego no campo. E como é que a prefeitura participa enquanto maior empresa do município? Com compras governamentais, por exemplo. Nós temos uma merenda que ela está absolutamente defasada em termos de componente nutricional. Os meninos hoje estão comendo bolacha, quando podia estar comendo macaxeira, batata doce, inhame, feijão, podia estar comendo queijo produzido em Calçado, tomando o leite da vaca que está aqui dentro de Calçado, o mel que é produzido aqui dentro de Calçado, a hortaliça que é produzida aqui dentro de Calçado. Então a merenda escolar é um fator de desenvolvimento. Por quê? Porque a partir do momento que a prefeitura destina recurso público para compra, para privilegiar o produtor rural calçadense, ele está gerando renda no campo e essa renda também vai gerar emprego no campo. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que nós tenhamos um projeto que privilegie, que crie essa conexão entre o público e o privado. O público enquanto prefeitura, enquanto empresa, e o privado enquanto as associações comunitárias, que podem evoluir.
para se tornarem empresas coletivas, para se tornarem cooperativas, para se tornarem agroindústria. Porque meu pensamento é esse, que a evolução em calçado, ela vai acontecer de fato, a revolução econômica em calçado vai acontecer de fato quando nós entendermos que a saída econômica para calçado é a agroindústria. E o que é agroindústria, pessoal? É um nome bonito, parece distante, mas é uma coisa muito simples. É uma indústria agrícola de transformação. Complexa? Não. Simples. Um laticínio é uma agroindústria. Uma casa de farinha é uma agroindústria. Uma ensecadeira, uma empacotadeira de feijão é uma agroindústria, né? Um moinho, né, para produzir fubá, né, para produzir cuscuz, para produzir xerém, é uma agroindústria. São soluções simples. Veja, soluções simples que não estão distantes de nós, mas que podem transformar a realidade econômica de calçado. Porque, pessoal, nós não vamos enriquecer vendendo somente produto in natura. A gente precisa partir para a verticalização, gerar subprodutos daquilo que a gente produz. Assim a gente vai gerar emprego e vai gerar renda. E vai atrair investimento. Porque muita gente vai se sentir atraída por investir em calçado, formar indústrias em calçado, montar indústrias em calçado. Porque a partir do momento que a gente compreende que há um suporte técnico dessa empresa pública, prefeitura, que ajuda o agricultor a desenvolver sua produção, a crescer em produtividade, em área plantada, não ter área ociosa dentro do arranjo produtivo local nosso calçadense, a gente vai poder gerar uma demanda e essa demanda ela pode ser sim industrializada. Então é isso que é importante a gente compreender, que o desenvolvimento econômico em calçado passa, pessoal, vou repetir, pela agricultura, passa pelo campo, passa pelo apoio às associações, pelo apoio ao homem do campo. E o apoio não é somente um investimento financeiro, não é somente trazer um banco para mostrar aqui como é que a gente pode captar recursos. Não é só isso, é manter uma estrada funcionando, é ter água, mas não é água de pipa não. Onde você puder fazer um poço, você faz. Mas não é um poço somente numa propriedade, como já aconteceu aí, como acontece, infelizmente. Os poços vêm e vão sempre para o mesmo local, para o mesmo dono. Não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar com o coletivo. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, com certeza, mudar essa realidade econômica dentro do município de Calçado. Assim, mas é preciso coragem, é preciso determinação, é preciso vontade, sobretudo, para que a gente possa mudar essa realidade e transformar a prefeitura num gerador de receita aqui na outra ponta, na agricultura. E por que é que eu me refiro à agricultura e, por exemplo, eu não me refiro ao comércio? Porque o comércio, indiretamente, ele está dentro desse arranjo. A partir do momento que a prefeitura ela estabelece compras governamentais que privilegiam o comércio local, o agricultor local, a renda vai estar aqui, o recurso vai estar aqui, o dinheiro vai estar aqui. Então a gente precisa ter isso em mente, que é importante, certo? Que a gente possa tratar dessas coisas com seriedade. De outra forma, a gente não vai mudar. Eu queria trazer mais uma pergunta aqui que foi feita agora há pouco. Se o senhor for convidado para um debate, o senhor aceitaria? Com certeza. Eu acho que a construção das propostas e da cidade que a gente sonha, ela passa necessariamente pelo debate das propostas que estão aí. Nós temos uma proposta de mudança, nós temos um projeto para calçado e nós queremos debater esse projeto e contrapor esse projeto com o que está aí. O que está aí é um projeto de manutenção de 16 anos, de um projeto caduco, como eu disse, superado. E nós estamos propondo um projeto que privilegie as nossas potencialidades, que privilegie o povo, que privilegie o comércio, que privilegie a agricultura calçadense, que privilegie o funcionário público, o professor, o pessoal da saúde, o pessoal das obras, todas as pessoas que constroem essa cidade.
É muito importante que a gente tenha isso em mente. E esse debate ele é muito necessário. Então a minha resposta é sim. Eu aceitaria participar de todo e qualquer debate que seja feito. Porque eu acho que é muito importante que a gente faça isso, inclusive para que as pessoas compreendam a capacidade técnica, o compromisso, a competência de cada uma das pessoas que estão dentro desse cenário. Eu me coloco à disposição, não somente de opositores, eu me coloco à disposição de grupos que queiram conversar conosco, que queiram debater temas que são próprios de cada grupo. A classe dos professores, o pessoal da segurança, as associações comunitárias, os sindicatos, o comércio, serviços, a agricultura, tudo isso é muito importante para nós. É importante debater o município. Só assim, pessoal, debatendo o município, falando sobre o município, tratando o município de Calçado com seriedade, tratando as pessoas com seriedade dentro da nossa realidade. Nós não vivemos em Nárnia, não. Nós não vivemos num ambiente fictício. Nosso município é esse. A realidade que nós vivemos é essa. É preciso andar pelas ruas. E eu tenho tido esse privilégio de andar pelas ruas e conversar com as pessoas. Eu estou sentindo na pele como as pessoas têm sofrido com a ausência de um projeto que mude a realidade do município de Calçado. Hoje eu andei por algumas casas que, eu vou ser sincero a você, eu fiquei de coração partido. Saber que há tanta pobreza dentro do município de Calçado, quando há também tanta concentração de renda. Quando há um grupo de pessoas que se privilegiam, que sequestraram o orçamento público. Todo o recurso público está destinado ali. Há um pequeno grupo de pessoas, a gente precisa acabar com isso. Esse dinheiro precisa chegar a todo mundo, para que as pessoas tenham condições de viver de forma digna. O que eu vi hoje, nas pontas de rua por onde andei, me envergonhou como calçadense. Porque é uma realidade nua, dura, que a gente não pode aceitar. Como cristão, como cidadão, a nossa obrigação é combater isso, mudar essa realidade. Nós não podemos permitir que esse projeto ele permaneça dentro de Calçado. Nós temos que fazer a mudança. Mas essa mudança, pessoal, ela só vai acontecer com a vontade de todos nós. Com essa sinergia, com essa união. Então, mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês. Dizer que eu fico muito feliz por onde eu passo, recebendo apoio, recebendo carinho, recebendo o abraço da comunidade, das pessoas por onde a gente chega. É muito doloroso o que a gente escuta muitas vezes, porque muitas vezes é o total abandono. Né? Existem locais aqui dentro de Calçado que são invisíveis ao poder público. São invisíveis. Existem pessoas aqui em Calçado que não são vistas, que não são lembradas. E eu quero dizer a vocês que nós vamos lembrar de vocês. Nós não vamos largar a mão de ninguém. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Todo mundo vai vir. Todo mundo será abraçado nesse projeto. Para que a gente possa dar dignidade à nossa gente. De verdade. E desde já eu queria agradecer a mais de 250 pessoas que nos acompanharam nessa noite. Dizer que eu sinto muita alegria, muita felicidade em estar com vocês todas as semanas e todos os dias. Pessoal, muito obrigado por tudo. Vocês são o combustível que me mantém firme nessa caminhada. E nós vamos continuar com fé, com coragem e determinação para que a gente mude essa realidade, para que a gente faça a mudança que é necessária para todos nós calçadenses. Um cheiro no coração desse matuto. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Se Deus quiser.